99,1. A rádio que toca a notícia na nossa. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político aqui com a gente. Bom dia. Pronto para o cafezinho, Bruno? Olá. Pronto pro cafezinho, né? Olá, muito bom dia, Sandra, Felipe Pereira e os nossos queridos ouvintes, tudo bem? Muito bom dia. Certo, tudo certo, Bruno. Lembrando aí das pautas da Câmara de Vereadores, Bruno, hoje, acontecendo agora pela manhã, 3 audiências públicas consecutivas para debater as diretrizes para o uso das vias públicas aqui de Campinas. Também tem sobre normas para o funcionamento de bancos e de mudanças na legislação sobre o uso do solo, algo que você já deu um pitaco na última semana, mas só para reforçar a importância das discussões. Não tenha dúvida, né, Sandra? Discussões importantes, principalmente essa do uso do solo, né, que na última sexta-feira eu havia feito comentário um pouco mais longo, né, sobre ela, chamando a atenção principalmente de que é um tipo de discussão, de debate que tem a ver não só com os problemas hoje da cidade, mas olhando lá na frente aquilo que a gente deseja ver em termos de planejamento urbano e que de algum modo serve depois para fazer outros alinhamentos futuros, como é o caso do alinhamento com o próprio plano diretor do município, né, que garante aí a definição das áreas, as áreas de interesse social, as áreas voltadas ao desenvolvimento econômico, enfim, é um tipo de discussão que é sempre muito interessante. Embora seja bem técnica, né, vamos dizer assim, mas é um tipo de discussão que é bem interessante, pensando não só em adequar, em melhorar, em atualizar, né, a cidade conforme as dinâmicas de hoje, mas também prevendo o futuro lá na frente. Acho que a única coisa que chama atenção é o fato de todas essas audiências estarem acontecendo ao mesmo tempo, né? Posso estar errado, mas isso dá uma certa esvaziada, não, né? No debate, na discussão, porque aí você acaba tendo, vamos dizer assim, um foco que não é mantido num assunto, né? Talvez acho que a reorganização delas pudesse ter um efeito mais interessante do ponto de vista, pelo menos, de garantir a participação ou de garantir uma maior visibilidade em um assunto do que em outro, né? Me vem uma palavra na cabeça: tratoraço. Tratoraço aí, o Felipe Pereira já está na lógica do tratoraço, para ver se faz tudo, porque tem algumas, como algumas audiências são literalmente obrigatórias, né? Às vezes o pessoal não quer dar tanta ênfase assim, só quer, né, fazer passar só mesmo, fazer né? constar, para ser mais rápido, né? Exato. E esse excesso, inclusive, porque hoje é dia de retomada da sessão ordinária também, né? Votando, por exemplo, projeto para construção de nova unidade de saúde lá no Jardim Chapadão. O Lucas Neri traz pra gente um resuminho do que está previsto. A Câmara Municipal de Campinas vota nesta quarta-feira o projeto de lei de autoria do Executivo que destina uma área no Jardim Chapadão à construção de uma nova unidade de saúde. A proposta será apreciada em primeira discussão. Segundo o texto, a área entre a Avenida Marechal Rondon e as ruas no entorno será afetada à Secretaria Municipal de Saúde, que solicitou o uso do terreno para o objetivo de ampliar o atendimento na região. A medida também visa otimizar o uso de imóveis públicos já existentes. Ainda de acordo com a Prefeitura, a nova unidade representa um avanço nas políticas de saúde do município e contribuirá para ampliar o acesso da população local ao serviço do SUS. Além da proposta para a nova unidade de saúde, os vereadores analisam outros projetos, como o que autoriza a abertura de crédito adicional no orçamento da própria Câmara, além de decretos legislativos que concedem homenagens a personalidades. Também estão na pauta projetos de denominação de praças públicas e mudanças no regimento interno da Casa. A sessão inclui ainda a discussão de moções, atas e matérias lidas no expediente, além de propostas adiadas das reuniões anteriores. A reunião começa às 18 horas no plenário da Câmara e é aberta ao público. De Campinas, Lucas Neri. E tem não só isso, viu, Bruno? Voltando à abertura da comissão processante também para apurar aquele desvio de conduta do vereador Vini Oliveira. A gente lembra que durante uma fiscalização no hospital Mário Gatti no início do ano, né, ele filmou pacientes, profissionais da saúde durante o atendimento e sem o consentimento. Isso teria gerado também um tumulto ali no ambiente de trabalho e sem contar o desrespeito à lei de proteção de dados. Isso vem sendo cobrado inclusive de seus pares.
Pois é, e tem um outro ponto aí, né, Sandra? Os próprios médicos inicialmente haviam cobrado lá atrás, que eu lembro a associação, no caso aí de Campinas, né, a APM, né, Associação Paulista de Medicina, não é um caso novo, vamos lembrar, eu recordo muito bem disso por causa da repercussão na época. Eu acho que em 2021, se não me falha a memória, né, exatamente o ano, no Rio de Janeiro tinha ocorrido algo parecido, ainda dentro do contexto da pandemia, um vereador entrando, filmando, aquela coisa de dedo em riste e tal. Isso deu uma baita de uma dor de cabeça como um todo, porque muitas das vezes os vereadores eles confundem a imunidade que eles têm para poder falar, para poder, vamos dizer assim, expressar ideias, né, percepções políticas, com algumas condutas que são condutas que estão passíveis de serem, vamos dizer assim, punidas de alguma forma, né? Você não pode pura e simplesmente chegar e ir mostrando as pessoas em vídeo e ir adentrando espaços ali, você viola uma série de princípios importantes do ponto de vista do atendimento médico, né? E aí tem toda essa reação e essa pressão ao mesmo tempo na Câmara de Vereadores e dos próprios parlamentares que entendem que esse tipo de postura não condiz com o cargo do representante político do Poder Legislativo, de tentar criar algum mecanismo de punição para o vereador, né? Para que ele compreenda de que não dá para seguir dentro dessa lógica como um todo, né? E eu lembro que a Associação Paulista de Medicina já havia também publicado textos na sua página, já havia falado sobre esse tipo de problema, que não era apenas um caso isolado, mas que vinha acontecendo em vários outros contextos, né? É aquilo que eu sempre insisto, o vereador ele tem obviamente a prerrogativa da fiscalização, a fiscalização, pensando do ponto de vista formal, de como ela deve ser realizada, ela é feita através dos requerimentos, ela é feita através da análise dos documentos, ela pode ser feita em loco, mas desde que ela não seja abusiva, né? Ou seja, você tem ali uma certa regulação para poder entender até que ponto você caminha e em que outro ponto você pode estar cometendo uma infração, como uma infração, por exemplo, administrativa, uma infração ali de exposição dos dados, como você muito bem citou, né? Do sigilo ali das pessoas como um todo. Então é preciso que o Legislativo dê uma resposta, sim, a esse caso, para que depois não acabe descambando para outros, né, abusos que possam vir a ser feitos do ponto de vista da fiscalização. O vereador tem a imunidade, mas ele não tem um salvo-conduto para fazer absolutamente tudo e expor as pessoas como bem quiser, né? E já decisões da Justiça, inclusive o Tribunal de Justiça fazendo a proibição, na verdade, desse tipo de fiscalização, né? Como é colocado que é mais uma intimidação, né, gente? Acaba sendo mais uma intimidação nesse caso do que necessariamente fiscalização, configura abuso de poder, né? Bruno, hoje a gente vem falando ao longo da nossa programação que é um dia especial, dia do livro. E assim Legal. como a gente já provocou os nossos ouvintes, também fica essa provocação agora para você de lembrar de algum livro marcante ou algum livro que realmente fez diferença, né, na sua vida ou que esteja lendo nesse momento. Ah, legal. Eu vou tomar a liberdade de falar dois aqui, posso, né? Que eu gosto bastante de leituras, né? Tem um livro que fez muita diferença na minha formação como cientista social, cientista político, que eu gosto muito, olha, o outro tô lendo de novo. Foi considerado um dos grandes livros do século XX, diga-se de passagem, né? Que se chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do sociólogo clássico Max Weber, alemão, né? Onde ele analisa ali no livro sobre todo esse processo de mudança profunda da vida em sociedade e essa racionalização mais técnica, pragmática, que o mundo ocidental veio conferindo, as atividades produtivas, a organização da vida em sociedade, enfim, a própria industrialização, a urbanização como um todo, né? Então ele vincula ali no livro essas ideias, né? A nova ética que teria vindo com a reforma protestante do século XVI, com esse impulso maior do desenvolvimento do capitalismo, sobretudo em nações que são nações majoritariamente protestantes, o que explica, por exemplo, um certo pioneirismo inglês, depois um grande desenvolvimento estadunidense no mundo. Então esse é um livro que, em termos de formação, sempre trago comigo, gosto bastante, é uma leitura que me instiga muito, né? Mas tem um outro que eu tô lendo recentemente, e esse eu acho que vale a pena também, que tem a ver com debate envolvendo democracia e redes sociais, sobretudo, né? É de um cientista político italiano, né? Chamado Giovanni da Empoli. O livro se chama Engenheiros do Caos. E ele trata principalmente sobre como a questão dos algoritmos tem, de algum modo, desconfigurado completamente essa esfera pública, essa arena pública, conduzindo aí as pessoas, muitas das vezes, a serem enganadas por fake news, a serem enganadas por discursos que teoricamente estariam sendo feitas por pessoas, mas que no fundo, muitas das vezes são feitas por espécie de avatares, né? Então chama atenção sobre os perigos da democracia
no século XXI, frente aí a essa surgimento, essa emergência maior das redes sociais, que em tese as pessoas estão preparadas para debater, mas que na prática não é bem isso que a gente acaba acompanhando, né, pessoal? Então, 2 livros aí, um mais de formação e um que eu tô lendo mais recentemente, né? Terminei ainda recentemente de ler, Engenheiros do Caos. Vale a pena, viu, Felipe Pereira e Sandra? Já tinha ouvido falar desse livro e aguçou ainda mais o interesse pela leitura, é viu, muito legal. Bruno? É muito legal. Vou deixar um spoiler, inclusive. O capítulo que ele faz referência ao Black Mirror, quando ele fala do Valdo, do ursinho azul, que seria uma espécie de um fantoche, de um avatar aí, vale bastante a pena pra gente poder fazer a reflexão, porque às vezes, né, a distopia tá mais perto do que a gente imagina, viu, gente? Tem muita razão. Com certeza. Bruno, ficamos por aqui. Boas leituras até amanhã pra gente conversar. Valeu, gente, valeu, obrigado, viu? Um abraço grande para você, Sandra, Felipe, os nossos queridos ouvintes, e que bom, vamos cultivar o hábito da leitura dos livros, porque isso certamente a gente leva pra vida, né? Um abração. Até amanhã. E aí, vamos aproveitar para trazer as participações dos nossos ouvintes. Ficamos devendo aqui, porque vários quiseram também contribuir e falar das suas experiências literárias.